Ah, e um detalhe, eu fui contratado como Dev Júnior. Eu já tinha trampado há mais de 8 anos, mas bota na sua cabeça, empresa é para dar lucro. E aí talvez você vai entender que a carreira do desenvolvimento de software, ela não acontece do dia para a noite. Isso não é papo de coach aqui, eu não tô para te vender curso, nem tenho curso para vender, na verdade. Fala, Dev, beleza? Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre a minha trajetória na área de desenvolvimento de software e trazer também algumas dicas para você que está começando na área. Eu assisti essa semana uma live do Mike Brito, onde ele analisava o currículo de um dos inscritos, que não conseguia de forma alguma entrar no mercado de desenvolvimento de software. Depois eu acabei caindo em outro vídeo do Lucas Montano, do canal Lucas Montano, que ele também fazia a mesma coisa. Ele pegou o currículo de uma pessoa que não conseguia entrar na área e analisou ali ponto a ponto o que a pessoa estava fazendo de errado. E depois ainda eu acabei caindo em outro vídeo da Carol Atequita, onde ela estava analisando o currículo dos inscritos do canal, analisando o portfólio e vendo o que eles podiam melhorar para então conseguir dar esse primeiro passo. Então, basicamente foi isso, né? O tema geral, eles estavam analisando o portfólio, o currículo dos desenvolvedores. Eu vou deixar aqui o link na descrição do canal deles, né? Mas muito provavelmente você já conhece. Vai que você está assistindo esse vídeo no futuro, né? Lá para 2030, e esse canal já deu uma crescidinha. Então, vai lá e dá uma conferida, porque tem muito conteúdo legal lá. Eu tava assistindo esses vídeos e eles me deram um gatilho de duas coisas. A primeira é que eu cheguei aqui, iniciei o canal e nem me apresentei para vocês. Assim, do nada, eu comecei simplesmente a postar vídeo no YouTube, esperando que alguém assistisse. E a outra coisa que eu vi foi que existe um gap muito grande entre a expectativa do dev iniciante e as empresas que estão contratando. Então hoje eu vou contar um pouco da minha história de carreira e depois bater um papo com você de como você pode conseguir trilhar uma carreira de sucesso. Vai ficar longo, eu vou deixar aqui os capítulos embaixo, então caso você não queira assistir tudo, você pode dar uma pulada para a parte que achar mais interessante, mas de qualquer forma eu vou pedir aqui para você deixar aquele like, fortalecer o canal e ajudar a gente a chegar nos 1.000 inscritos, fechou? Bem, então para você que não me conhece, muito prazer, meu nome é Rafael Matori, sou desenvolvedor de software. Eu vou começar a contar um pouco sobre minha carreira bem lá do começo, e aí talvez você vai entender que a carreira do desenvolvimento de software, ela não acontece do dia para a noite. Apesar de hoje em dia você conseguir sim transformar sua carreira de uma forma muito mais rápida do que antigamente, é preciso ter um processo e um planejamento. Então, começando bem lá do começo, mais ou menos em 1997. Muita gente aqui não tinha nem nascido, né? Nessa época eu lembro que meu pai comprou o primeiro computador nosso lá de casa, né? Não faço nem ideia o quanto custou aquilo, provavelmente não foi barato. Era um Windows 95, ele tinha 64 MB de RAM e 3 GB de HD. E, assim, uma carroça por completa, né? Hoje em dia isso não é nem um celular, né? E eu lembro de eu ter ficado encantado com aquilo, né? Para falar a verdade, eu nem sabia o que meu pai fazia ali no computador, né? Eu gostava só de ficar ali rodeando ele e vendo o que estava acontecendo, né? Eu lembro que tinha um joguinho de um arqueiro, né? Que você tinha que acertar uns balões, depois tinha umas borboletas, assim, era bem legal. E eu gostava de ficar ali, né? E jogar de vez em quando aquele joguinho quando ele deixava. Nessa época, muita coisa começou a surgir, né? Vieram os celulares, a internet banda larga, uma moda, né, de fazer curso de digitação, manutenção de computadores, Windows, Word, Excel, né? Meus pais mesmos, eles me colocaram em um curso de manutenção de computadores naquela época. Isso já foi mais ou menos para 2002, né? Eu tinha 12 anos na época. Tava totalmente deslocado, né, naquela turma, tinha só marmanjo ali de uns 25, 30 anos e só eu de criança lá, né? Parte boa é que, como eu era criança ali, né, eu não tinha compromissos, então eu tinha um tempo livre para poder estudar. Acabava que eu ia muito bem nas provas, né, nos exercícios que tinha ali, né, para fazer a instalação do Windows, configuração da máquina, instalar peças, né? Eu conhecia bem a apostila, eu conseguia estudar. Eu lembro que lá por volta desses anos 2000, 2002, assim, a gente mudou, né, o sistema do nosso computador e instalou o Windows 98 naquela máquina. E eu não lembro como ou aonde que eu vi isso, mas eu descobri que na pasta do Windows 98 você conseguia acessar uma configuração
que essa configuração você conseguia ver um arquivo oculto, né, dentro da pasta, e depois você conseguia editar esse arquivo e fazer modificações nele. E com essas modificações você conseguia fazer a pasta do Windows 98 ficar parecida com a pasta do Windows Millennium, por exemplo. E qual que era a ideia por trás disso? A pasta do Windows Millennium, quando você clicava num ícone, ele exibia um preview daquele ícone, né? Então, eu acho que para foto apenas. Se você clicasse numa foto, você conseguia ver a miniatura da foto do lado. Isso, assim, para mim era super legal, né? Eu queria ter aquilo na minha máquina, mas o computador não conseguia rodar o Windows Millennium, né? Ele só aguentava ali o Windows 98. E daí eu descobri que editando esse arquivo eu conseguia manipular ali algumas variáveis e fazer, né, essa exibição, né, do preview das fotos. E adivinhe só em qual linguagem que era escrito isso. Era escrito em JavaScript. Então foi assim, meu primeiro contato com a programação, né? Eu comecei a brincar ali, né, nesse arquivo, descobri como mudava a cor de fundo da pasta, como colocava uma imagem no background, né? Tudo ali manipulando o JavaScript. E a parte para mim mais legal era exibir aquele prompt, né, que você consegue ainda usar hoje em dia, mas não é tão comum. Na época, lá para os anos 2000, era bem comum ter isso em websites, né? Você abria o site, aí falava assim, digite seu nome, digite sua idade. Era o prompt do JavaScript mesmo, né? E aí eu comecei a usar esses prompts na pasta para pedir uma senha para a pessoa poder acessar minha pasta. Então, quando você acessava a pasta, ele dava um pop-upzinho do prompt ali e falava assim, digite a senha. E aí, se a pessoa digitasse a senha errada, redirecionava ela para o C2 ponto. Aquilo para mim, assim, eu achava fantástico, né? Me sentia um super programador, já estava ali querendo aprender mais. E isso, assim, na época, carreira de desenvolvimento de software não era nem algo tão comentado assim, né? Tava tudo muito no começo, né? É, o software em si, né? A internet, computador, tinha aquele mito, né? De que era alguma ferramenta que seria utilizado só é, por um grupo seleto de pessoas, né, que não iria escalar da forma que escalou. E mais ou menos nessa época ainda, que a gente usava a internet de escada, né, e eu tinha que ficar acordado a noite inteira para poder navegar na internet, né, pagar apenas um pulso, a conexão era mais barata, e eu comecei a ter meu primeiro contato mesmo com o desenvolvimento web. Eu lembro que na minha turma, eu acho que eu estava, sei lá, na quinta série, sexta série, não sei, tinha um menino que ele criou um site para a turma dele. Basicamente era uma paginazinha que tinha um menu ali, que tinha a lista de alunos, professores, algumas fotos que eles tiravam junto. Eu lembro que eu fiquei assim encantado com aquilo, né? Eu falei, caramba, como é que ele fez isso, né? Aí eu pensei, não, se ele consegue, eu vou conseguir também. E aí eu comecei a pesquisar bem rusticamente, né? Vamos lembrar ali que não tinha Google, não tinha YouTube, a comunidade de desenvolvimento de software ainda era bem restrita, mas eu comecei a pesquisar, né, quais são as ferramentas que as pessoas utilizam para desenvolver sites. E aí eu vi que era utilizado bastante ali o Fireworks, né, da Macromedia, e também o Flash. Então eu aprendi ali a fazer layouts de site no Fireworks, né, que você conseguia depois fatiar ele e exportar, né, as imagens. Era bem usual naquela época, né? Não utilizava tanto assim o poder do CSS, também não era tão bem desenvolvido, mas a gente desenhava o site todo, depois exportava as imagens e utilizava elas como background. E era também muita moda na época, né, os sites animados em Flash. Então foi atrás assim de aprender de como é que fazia essas animações, né? Tinha um pouco de ActionScript dentro do Flash, né? Que aí você conseguia replicar objetos, conseguia implementar algum tipo de física, tinha também um pouco de lógica ali, que você conseguia fazer condicionais, né? E baseado nessas condicionais você desviava o usuário para algum fluxo específico. Assim, se você nasceu depois dos anos 2000, muito provavelmente você não faz nem ideia do que eu estou falando. Hoje em dia, essas ferramentas não são nem tão utilizadas. A verdade, sim, o Flash foi descontinuado, né? Depois de uma treta enorme que teve com Steve Jobs. E assim, o Fireworks eu nem ouvi mais falar. Provavelmente foi descontinuado, ou se não foi descontinuado, virou outra coisa e não é mais o top do mercado. Eu tô lembrando aqui também, né? Era a época do MSN, Orkut. E eu hospedava esses sites que eu criava no HPG. Era um serviço de hospedagem gratuito que você conseguia subir ali seus sites.
Não tinha back-end, esse tipo de conceito assim era bem um pouco mais avançado, né? Geralmente as pessoas que trabalhavam mais nesse nível iam usar algo como ASP ou PHP, mas no meu caso eu só tive contato ali mesmo com HTML. Eu lembro também que tinha o Microsoft Access, eu acho que ainda existe, mas de uma forma diferente. Mas nele você conseguia, seguindo ali o tutorialzinho dele, criar um software, né, para plataforma, né, para Windows. E tinha algumas coisas bem legais lá, né, pré-moldadas. Você conseguia fazer, por exemplo, um sistema de controle de caixa. Então eu ia lá, seguia o tutorial dele, criava esse sistema, editava o título, mexia um pouco ali no banco de dados, não fazia ideia do que eu estava fazendo. Eu até depois de um tempo desisti, porque assim, para mim era um conhecimento gigantesco que eu não tinha fundamento nenhum. Eu só ficava mudando o botão e tentando fazer as coisas funcionar, meio que na força bruta ali, mas não levou a lugar nenhum. Então depois eu larguei mão do Axis. Mas eu tinha até um colega na época que ele falava, né, que fazia uns sisteminhas assim para mercado e vendia. Eu fiquei, caramba, é o bichão mesmo, hein, doido? Então, bem, vamos parar de falar dessas coisas antigas que nem fazem mais sentido hoje em dia. Vamos dar um pulo lá para 2007, e foi onde que eu comecei meu primeiro emprego. Eu lembro que eu estava em casa e o telefone tocou, minha mãe atendeu, e ela falou assim: Ah, Rafael, é para você. Eu fiquei tipo assim, tá, mas quem que tá me ligando, né? Porque naquela época ainda o telefone era uma coisa muito restrita, né? Eram poucas pessoas que tinham celulares e geralmente você fazia ligações para coisa séria mesmo. E até também ninguém tinha meu número, né? Eram poucos amigos meus que tinham, mas mesmo assim a gente não se falava por telefone. E aí, assim, quando eu atendi, era um cara do outro lado, né? Ele falou que um amigo meu tinha passado o meu telefone para ele e ele queria conversar sobre uma oportunidade de emprego, né? No caso, ele precisava ali de ajustar alguns banners do site dele, né? Que era feito em Flash. E ele estava procurando alguém que tivesse essa experiência. E como eu falei, né? Eu tinha aprendido a mexer em Flash. Então eu fui lá, né? Conversei com ele, fiz uma entrevista de emprego ali rápida e ele me contratou. Então, assim, nessa época eu tinha mais ou menos 16 para 17 anos. Eu fui contratado, trabalhei lá por muito tempo, se não me engano, foram ao todo 8 anos. Eu não mexi simplesmente com desenvolvimento de software lá, fiz várias coisas, mas eu entrei para mexer com Flash. Depois acabou que eu aprendi PHP lá, e trabalhei no começo num regime de meio período, acho que uns 2 ou 3 anos por aí. Eu fiquei trabalhando meio período, né? Eu ainda estudava, fazia curso pré-vestibular, né? Então eu precisava desse período ali. Então eu aprendi PHP, aprendi MySQL, desenvolvi mais minhas habilidades com HTML, JavaScript, CSS. Nessa empresa eu fiz diversos sites, né, para vários clientes nossos, mais no estilo assim de landing pages, né, eram poucas páginas em si, a maioria delas não tinha back-end, era só uma página ali de introdução, né, da empresa, é uma landing page. Na época não tinha esse conceito de UX, UI, front-end, back-end. Se você trabalhava com desenvolvimento de página web, você era webmaster, você fazia tudo. Então, assim, quando eu terminei o colégio, né, o ensino médio, eu tentei passar na Federal, né, na UFMG, não consegui. Fui fazer um curso pré-vestibular, apliquei pro ProUni, ah, de novo eu não passei. Eu consegui 50% de bolsa, mas eu não tinha dinheiro para pagar. E aí eu tive que fazer de novo em 2012. Aí eu apliquei de novo pro Enem, né? Fiz a inscrição no ProUni e consegui passar em sistemas de informação para PUC Minas. O curso no total ele tem uma duração de 4 anos. Eu terminei ele em 5, daqui a pouco eu explico por quê. E durante o curso eu também participei de projetos, né, de iniciação científica, de monitoria de algumas disciplinas, né, por 2 semestres, na matéria de matemática discreta, programação modular, programação orientada a objeto e laboratório de programação orientada a objeto. E nessa época eu pedi para reduzirem minha carga horária no trabalho, né, para poder dar conta tanto da iniciação científica quanto desse projeto de monitoria. Bem, por que eu fiz isso, né? Ah, você é maluco? Não. Primeiro que eu não ganhava tanto assim.
e depois porque eu precisava de tempo para estudar e precisava de dinheiro. Então, assim, a iniciação científica, você ganha ali uma bolsa, né? Não é muita coisa, mas você ainda ganha e você está estudando, né? Então você está juntando duas coisas em uma. E a monitoria também, né? A monitoria acaba que poucas pessoas vão na monitoria, para dizer bem a verdade, e você acaba tendo um tempo ali livre para você também estudar. Então, assim, eu não precisava de muita grana, né? Eu morava ainda com a minha mãe, mas eu precisava de dinheiro ali para pagar minhas coisas, né? Minha van da faculdade, algumas coisas pessoais. Ah, e também pagava meu curso de inglês. E eu vou bater de novo aqui nessa tecla. Acho que já faz. Eu devo ter uns 5 vídeos publicados, uns 4 dele eu já falei, faça inglês. O meu professor, no primeiro semestre da faculdade, ele falou: gente, inglês não é opcional. Se você está entrando na área de desenvolvimento de software, inglês é obrigatório. Independente se você vai trabalhar numa empresa internacional ou se você pretende morar fora do país. O padrão de desenvolver software é na linguagem inglesa. A linguagem em si que você vai aprender, ela vai ter os comandos em inglês. Então, assim, isso foi uma dica que meu professor deu lá no primeiro semestre e depois eu fui ver que isso mudaria minha vida. Eu escutei ele naquela época, eu matriculei num curso e desde então eu não parei de estudar inglês. Até hoje eu ainda faço aula de inglês. Então, assim, se você não domina o inglês escrito e falado, para de arrumar uma desculpa e vai estudar. Eu até entendo você falar assim, ah, eu não tenho dinheiro para pagar um curso. Tem várias formas de estudar, gente. Tem formas gratuitas hoje em dia. Na minha época, eu te garanto que era muito mais difícil. Eu sim tive que ir lá no curso e pagar. Mas enfim, vamos continuar. Eu falei que o curso, né, de sistema de informação é 4 anos. Eu demorei 5 para completar. Por quê? Durante esse período, abriu inscrição para o programa Ciências Sem Fronteiras. Infelizmente, esse programa já foi descontinuado. Mas ele consistia basicamente em enviar jovens do Brasil, né, para o exterior e depois trazer esse conhecimento científico de fora para cá. Eu apliquei para esse programa, né, do Ciências Sem Fronteiras em 2015, né, o edital de 2015, e consegui passar, né? Ainda bem que eu escutei meu professor, faça inglês, porque para aplicar para esse edital, você tinha que fazer ali a prova do TOEFL e conseguir uma nota mínima, né? Os alunos que conseguissem a nota mínima podiam continuar no processo. E olha que coisa, se não me engano, eram 4.500 vagas no edital e só 4.400 foram preenchidas. Ficaram 100 vagas ali a ver navios, porque as pessoas não sabem inglês. Olha que coisa. Assim, eu não consigo imaginar que não havia pessoa suficiente para aplicar para aquilo, né? Então, assim, 2015, 2016, eu estava morando nos Estados Unidos, né, pelo programa Ciências Sem Fronteiras. Fui mandado para a Universidade de Connecticut, nos Estados Unidos, e foi muito legal. É uma experiência muito válida. Se você tiver a oportunidade de fazer intercâmbio, super recomendo. Muda completamente assim a sua visão, né, de mundo, porque assim a gente tem essa visão muito reduzida, né, de como funciona o nosso país, de como funciona a nossa comunidade. Mas estudando numa faculdade nos Estados Unidos, por exemplo, lá tem pessoas do mundo inteiro na mesma faculdade, né? Não é só americanos. Então você começa a trocar ali experiências de vida e você sai um pouco da sua bolha, né? Você consegue ter uma visão maior de como funcionam as coisas. Foi nessa época também, né, ainda lá nos Estados Unidos, que eu comecei a namorar. E, bem, essa informação vai ser útil, né? Eu não estou simplesmente largando aqui, comecei a namorar, gente. Ei! Não, vai fazer sentido. Aí eu volto então no meio de 2016 para o Brasil. A ideia era simplesmente terminar ali o curso, né? Faltavam algumas matérias. Eu consegui abater as matérias que eu fiz nos Estados Unidos aqui na faculdade, mas depois disso eu tive ainda que fazer TCC 1 e 2 e mais umas 2 ou 3 disciplinas, não lembro ao certo. Então, assim, eu puxei todas as disciplinas que faltava, fiz TCC 1 e 2, estudei pra caramba, até consegui pegar destaque acadêmico nesse semestre, né? De tanto que eu estudei, eu me dediquei bastante. Não estava focando ali em conseguir um emprego. Eu lembro também que nessa época um amigo meu falou: vai ter o concurso ali do DataPrev, vamos fazer. Eu pensei, tá, já estou estudando aqui pra caramba, né? Já tá acabando o curso. Vamos lá, vamos fazer esse concurso aí. Então, assim, a gente se inscreveu, foi lá, fez a prova e beleza, né? Essa informação também ela vai fazer
mais sentido um pouco na frente, né? Vamos deixar por alto aqui. Depois que eu formei, comecei a aplicar para diversas vagas, né? Mandei vários currículos, fiz várias entrevistas, ouvi vários nãos. Mais ou menos depois de uns 6 meses, eu acho que procurando, demorou bastante. Eu recebi uma ligação, estavam falando que era sobre uma vaga que eu havia feito a entrevista, né? E eles estavam precisando de alguém para começar já na semana seguinte. Eu ouvi a proposta, né? Era uma proposta muito boa. E eu decidi então aceitar. Tinha uma exposição, né? Um cliente internacional, então para mim ia ser excelente, né? Era uma oportunidade ali de praticar um pouco o inglês e vislumbrar, né? Quem sabe para o futuro uma carreira internacional. Ah, e um detalhe: eu fui contratado como Dev Júnior. Eu já tinha trampado há mais de 8 anos e ainda fui contratado como Júnior. Sim, beleza, né? Vamos deixar o ego de lado, vamos aceitar, conseguimos um emprego, vamos crescer dentro da empresa, vamos ver o que a gente consegue depois. Mas é só já para deixar ali na sua mente que não é fácil assim como as pessoas vendem. Parece que você vai fazer um curso hoje e amanhã você vai estar contratado. Tipo assim, isso acontece, mas são algumas poucas exceções. Às vezes a pessoa é muito diferenciada. E hoje também o mercado é um pouco diferente. Então você consegue se especializar num determinado ponto e dependendo do guia que você tem, né? Se você tiver alguém ali por trás que possa lhe conduzir, falando assim, não, esse aqui é o caminho que você pode seguir. Se você quiser seguir nessa determinada carreira, talvez você consiga encurtar esse período. Para mim foi tudo assim, meio que na canelada, né? Eu, sei lá, trabalhei 8 anos na mesma empresa, fiz faculdade, aí eu larguei o emprego, depois fui candidatar de novo, mas a expectativa deles era muito maior, né, do que eu tinha para oferecer. Eu tinha ainda, assim, alguma experiência, né? Já tinha trabalhado bastante, mas para eles, assim, o padrão deles era muito mais alto. Então, assim, nada de errado, gente. Se você olha ali a oportunidade, e a oportunidade é aquela, analisa. Dependendo, é melhor você aceitar ali, né, ser contratado como um dev júnior, do que ficar ali à mercê do mercado de trabalho. E nada te impede também depois de conseguir uma vaga melhor e mudar de empresa caso seja necessário. Como eu tinha falado anteriormente, quando eu estava no intercâmbio dos Estados Unidos, eu comecei a namorar. Ela estava lá também, né, nos Estados Unidos, fazendo o mesmo programa que eu, né, o Ciências Sem Fronteiras. E quando a gente voltou pro Brasil, a gente continuou namorando, só que a gente namorava à distância. Na época eu morava em Minas Gerais e ela morava em São José dos Campos. Então, assim, a gente namorou muito tempo, assim, à distância. A gente se via pouco, uma, 2 vezes no mês no máximo, quando tinha ali um feriado ou dava para encaixar. Isso é claro que vai gerando um desconforto, né? Você não quer ficar distante assim da pessoa que você tá junto. Só que assim, no caso dela, ela ainda estava no começo da faculdade, tinha muita coisa ainda para ela fazer. E para mim já estava um pouco mais confortável porque eu já tinha terminado a faculdade. Então talvez eu podia mudar para a cidade dela e conseguir um emprego lá. Só que tem um problema. Nessa época, a gente não tinha ainda essa concepção de trabalho remoto. Então eu não conseguia simplesmente continuar trabalhando remotamente para a empresa que eu estava, né? Eu ia precisar mudar para uma outra empresa. E o segundo problema disso é que para aplicar para uma outra empresa, né, uma empresa ali da região que ela morava, eu precisava ir lá presencialmente para fazer a entrevista de emprego. Eu até cheguei a ir, eu acho que uma vez fazer uma entrevista lá, mas não rolou, né? Eu não passei. E a gente ficou nessa, né, de como é que eu conseguiria me mudar pra lá, né? Como é que a gente ia conseguir fazer pra ficar junto. E aí, assim, pensando nisso, eu acho que a melhor opção que veio à nossa mente foi eu aplicar para um concurso público, né? Porque concurso público você consegue estudar para a prova e ir no final de semana fazer a prova e tudo bem, né? Se você passar, passou. Se não, vamos para a próxima. E aí eu comecei a estudar, estudar, estudar. Eu lembro que eu chegava em casa, minha rotina era essa. Eu acordava às 5h30 da manhã, pegava um ônibus mais ou menos umas 6h10. Eu chegava na empresa para trabalhar às 8, 8h10 também, mais ou menos. Demorava umas 2 horas para chegar lá. Eu trabalhava até às 5h30, 6 horas e pegava um ônibus de volta para casa. E aí, assim, quando dava tudo certo, pegava o ônibus no horário certo, era tudo a maravilha. Umas 8 horas, mais ou menos, eu chegava em casa.
Quando tinha acidente na BR, esquece. Eu chegava em casa, era 10, 10 e meia. Era trampo. Mas enfim, chegava em casa, jantava, sentava e estudava português, matemática, raciocínio lógico e as específicas da nossa área, né? Ficava estudando ali até meia-noite, meia-noite e meia e ia dormir. No outro dia acordava cedo de novo e continuava a rotina. E é isso aí, pessoal. Quem vai estudar para concurso geralmente vai ter essa vida mesmo. Você vai trabalhar durante o dia, durante a noite você vai estudar. Final de semana também, estuda, 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 aplica para vários concursos, faz várias provas e é isso aí. Acabou que eu passei em vários concursos. Assim, vamos deixar claro que passar é diferente de ser convocado. Passar significa você conseguiu a nota mínima de corte e você tá dentro aqui desse grupo de pessoas que pode ser convocado. Mas acabou que eu dei sorte, eu acabei passando também num concurso lá perto da casa dela, em que eu fiquei em 12º colocado e de um dia para o outro eles chamaram 11 pessoas. Então, assim, eu fiquei já no próximo ali da lista de espera. E aí, assim, passou, eu acho que, sei lá, uns 2 ou 3 meses de que eles tinham chamado as 11 pessoas, né? E aí eles mandaram também a carta me convocando. Então pedi demissão na empresa que eu tava, né, como Dev Júnior, que eu contei para vocês, e fui lá, né, tomar posse do cargo. O cargo era para analista de sistemas, o salário era bem bom, deu uma melhorada, para falar a verdade, né, do que eu estava ganhando na época, e era na cidade ali, né, da minha namorada, né, então eu me mudei para lá e a gente casou. Nesse serviço que eu passei concursado, eu fiquei até 2021, se não me engano, foi ali, né, nesse período de pandemia, eu já não estava muito satisfeito ali com o que tinha para me oferecer, né, o serviço em si, porque você não tinha perspectiva de crescimento, né? Concurso geralmente é assim. Se você quiser crescer, geralmente você vai precisar passar por um outro concurso interno, mas lá nem existiam esses concursos, pelo menos não para nossa área. E estava também insatisfeito ali com um pouco da administração. Nessa época do Covid, eles estavam querendo obrigar a gente a ficar indo para o escritório, mesmo não sendo necessário. Na época, bem, não na época, né? Eu tenho uma condição cardíaca que me coloca num grupo de risco, né, para pessoas com Covid. Então, na época era tudo muito desconhecido ainda, né? A gente não sabia os efeitos do Covid e a gente tentava isolar, né, essas pessoas assim do grupo de risco. E eles ainda assim insistiam que tinha que ir pro escritório, que não sei o que, tinha que ser presencial. E aí, assim, aquilo me deixou louco da vida. Eu falei, não, eu vou precisar procurar uma empresa que me dê um pouco mais de valor, né? Que veja o funcionário ali como uma pessoa também. Então eu comecei a aplicar para algumas vagas, eu acabei passando em duas e eu escolhi, né, ficar com a vaga que me dava novamente uma exposição a um cliente internacional, né? Fui trabalhar com uma consultoria, no caso, o meu cliente era nos Estados Unidos, e eu tinha mais essa rotina, né, de poder fazer as dailies em inglês, conseguir ali é, trabalhar um pouco no chat, né, com um americano mesmo, ou tinha também o pessoal da Índia. Então foi bem legal. Nessa empresa também eu trabalhei com muita gente foda, pessoal muito bom de trampo. Foi bem bacana, pessoal. Eu acho que eu teria continuado lá se não tivesse surgido essa oportunidade de morar fora do país. Falando nisso, né, eis que no final de 2021, um amigo da minha esposa, né, entrou em contato com ela, falou assim: "Ah, eu tô trabalhando aqui na Holanda, o pessoal tá precisando de QA, você não quer mandar seu currículo?" Assim, ela tava meio receosa, né, de mandar ou não o currículo, mas acabou que ela decidiu mandar, né, porque no final das contas ela queria ver como é que era o processo, né, qual que era a distância, né, o gap que ela tinha para conseguir fazer entrevista para outro país. Então ela falou, não, beleza, pode mandar. Aí ela foi lá, fez a cover letter, mandou o currículo, ele mandou para a empresa dele e ela fez o processo seletivo. E, assim, para o nosso espanto, né? Não que a gente não esperasse tecnicamente que ela passasse, mas era a primeira entrevista de emprego para uma vaga internacional, né? Então, assim, o sentimento ali dela era mais vamos ver o que acontece, né? Vamos ver como é que é o processo, do que, eu quero fazer para passar, né? Ela simplesmente foi lá e fez. Fez umas 4 ou 5 entrevistas para a mesma empresa, né, no caso, e passou em todas. Assim,
A gente ficou tipo, tá, e agora? O que que a gente faz com isso, né? A gente fez uns cálculos ali de qual que era, né, a oferta deles, quanto que a gente ganhava, se fazia sentido ou não. E assim, a decisão nossa foi um pouco até que simplista, né? Nós não temos filhos, somos jovens, os dois falam inglês, os dois trabalham na área de desenvolvimento de software. O visto que a gente ia conseguir, eu também conseguiria trabalhar, né? Então eu poderia aplicar para vagas de emprego. Então, assim, sendo bem pragmático, fazia muito sentido aceitar aquilo, né? Assim, financeiramente valia a pena, para currículo valia muito a pena, experiência de vida também, né? Mesmo que assim a gente viesse e não gostasse, era simplesmente voltar para o Brasil e continuar a nossa vida. Então, assim, a gente resolveu aceitar a vaga, né? Eu falar a gente, no caso ela aceitou a vaga, né? Mas eu, assim, para ir junto também. E a gente veio para cá, né? Morar na Holanda. Atualmente a gente continua aqui na Holanda. Se você não pulou o vídeo até aqui, lembra que lá atrás eu tinha falado assim: vai fazer sentido isso aqui que eu tô falando, né? Sobre o DataPrev, que eu me apliquei em 2016. Pois bem, uma semana depois que a gente chega aqui na Holanda, né? Tava indo no hotel, a gente teve que procurar casa, enfim. Uma semana depois eu recebo um e-mail do DataPrev me convocando para um concurso. Pô, DataPrev, podia ter convocado um pouquinho antes, né? Fez uns 4 anos para me convocar. Se tivesse convocado antes, eu tinha morado pelo menos um pouco em Florianópolis, estava vivendo na praia. Mas então, a gente chegou aqui, eu fiquei ainda um tempo sem emprego, né? Eu tava tentando achar uma casa pra gente morar, e o termo correto é tentando, porque aqui na Holanda, eu acho que na Europa em geral, né, tem um problema de housing que é muito grande. Você não consegue encontrar casa ou apartamento para alugar, ou até mesmo para comprar, às vezes. Até para comprar é pouco complicado, né? A gente comprou essa casa que a gente está agora, mas foi complicado. Mas enfim. Então a ideia, assim, foi eu vir sem emprego, porque nosso amigo já tinha falado: ó, é difícil conseguir casa aqui. Então eu vim sem emprego para poder aplicar, né, para visita das casas, para poder ir lá. Porque aqui funciona assim: você aplica para poder alugar uma casa, mas são 15 pessoas aplicando ao mesmo tempo. E, tipo assim, eles vão lá e fazem uma espécie de leilão. É quem pagar mais leva, quem tiver a melhor condição. No caso, assim, a gente estava chegando, nós não tínhamos um histórico aqui de pagamentos, né, feitos na nossa conta aqui na Holanda. Então, o pessoal olha assim e fala: isso aqui é meio suspeito, né? Vamos dar a casa para outro. Então, eu fiquei bastante tempo aqui tentando encontrar a casa. Acabou que demorou bastante pra gente conseguir. Foram, eu acho que mais de 3 meses para conseguir uma casa. Assim, deu um puta trabalho conseguir a casa e depois que conseguiu ainda tinha que comprar móveis, ajustar essas coisas assim. E aí eu consegui ficar mais tranquilo e fui procurar emprego. Fiquei pelo menos uns 2 meses fazendo entrevistas, processos seletivos, né? E fui chamado para a empresa que estou trabalhando agora como desenvolvedor front-end sênior. Então, agora que você conhece um pouco da minha história, eu vou tentar explicar o porquê que existe esse gap, né, entre o que as empresas esperam e o que os desenvolvedores têm a oferecer. Então, em primeiro lugar, não é tão fácil assim entrar no mercado e ser bem-sucedido. Às vezes vocês olham alguém como eu, e não que eu esteja falando: nossa, olha só para mim como eu sou bem-sucedido. Não, calma. É que às vezes você olha para alguém que deu certo, que conseguiu vir trabalhar no exterior, conseguiu oportunidades de emprego, e pensa: aquela pessoa deu sorte, né? Ela entrou no momento certo, ela conseguiu o contato certo e por causa disso que ela conseguiu entrar nesse mercado. Eu não acho que é isso. Eu entrei no mercado lá em 2007 foi porque o cara que me contratou, ele precisava de alguém que soubesse Flash. E na época eu sabia, a verdade é bem essa. Eles esperavam uma coisa e eu tinha aquela coisa para oferecer. Dali para frente, eu aproveitei as oportunidades que tive para aprender coisas novas na empresa. Eu aprendi um monte de coisa sozinho. Eu trabalhei 8 anos lá e nem era fábrica de software. Mesmo assim, aprendi a programar em PHP, HTML, desenvolvi minhas habilidades em JavaScript. Estudei um pouco mais, né? Entrei para a faculdade e depois consegui ir melhorando pouco a pouco as vagas que eu ia me aplicando. E só depois, lá na frente, que eu fui melhorando pouco a pouco para cada novo emprego que eu ia aplicando. Para você ter uma ideia, para até eu chegar a ser dev pleno, isso demorou mais ou menos uns 10 anos.
Cara, hoje isso é muito mais rápido que isso. Tem muito material na internet, muita gente falando sobre carreira dev. E o melhor, tudo isso de graça. Então não me dá essa desculpa que seu time não foi bom, que ninguém te dá oportunidade, que provavelmente você está mirando numa vaga muito alta e você não está preenchendo o mínimo que eles esperam para que você comece. Então não terceirize a sua culpa. Geralmente o cara que não consegue a primeira oportunidade, ele não sabe e ele pensa que sabe. E tem muita gente que chega lá na entrevista todo cheio de si, né? Falando que faz e acontece, que é o melhor programador do prédio dele, e esquece que do outro lado tem um recrutador que é geralmente um senior developer, que já passou perrengue pra caramba pra estar ali, e tem que ouvir um monte de baboseira daquele cara. Então, assim, eu não quero ferir aqui o ego de ninguém, não conheço sua história, não sei o que você fez, não sei o que você estudou, mas vamos pensar do outro lado, né? Se a empresa não te contratou e ela contratou outra pessoa, né? A vaga era real, provavelmente a outra pessoa era um melhor candidato do que você, porque não faz o menor sentido, né? Você ser o melhor candidato e a empresa não te contratar. Sempre quando você termina um processo seletivo, geralmente é possível você ainda ter uma conversa com o RH, mesmo que seja com e-mail. E nessa conversa você pode perguntar o porquê da sua rejeição. Às vezes eles vão falar: olha, você era tão bom quanto o outro candidato, mas a gente tinha que escolher um. Ou às vezes eles vão te falar: não, você precisava dessa skill que é fundamental para a gente e a gente não podia abrir mão. Então, como tinha outro candidato que oferecia isso, nós decidimos contratar ele. E fazendo isso, com umas 4 ou 5 entrevistas, você talvez consiga identificar um padrão e ver: olha, o mercado está procurando isso e eu não tenho isso a oferecer. Então talvez eu precise estudar um pouco mais para eu então conseguir pegar essa vaga. E outra coisa é saber, né, se portar numa entrevista de emprego. Tanto na parte do contato com RH, como até mesmo antes, né? Hoje em dia a seleção é feita por ferramentas automatizadas. Então, você precisa estudar como você cria um currículo. Cada currículo, ele deve ser endereçado para uma vaga específica. Então, você vê o que eles estão pedindo naquela vaga e tenta moldar o seu currículo para ser o melhor match para aquela vaga. Você vai colocar só coisas que sejam relevantes para aquilo. Eu não falo de moldar seu currículo, manipular ele ou colocar coisas que você não sabe. Tem gente que fala isso: ah, você tem que mentir no seu currículo e não sei o quê. Cara, não faz isso. Mentir no currículo vai ser uma red flag para o RH e ele não vai te contratar. Se ele vê que você mentiu, ele vai simplesmente acabar a entrevista por ali e vai rejeitar a sua candidatura. Nada de me colocar assim, inglês fluente, e na hora que o cara chegar e pedir para fazer ali uma entrevista de 5 minutos com você, você se recusar e não querer fazer a entrevista em inglês. Ou então coloca assim, JavaScript 5 de 5. E aí o cara te pergunta: beleza, então o que que é hoisting? O que que é a diferença de let var? Ou algumas coisinhas bem simples, sabe, da linguagem, e você não sabe responder. Isso vai mostrar que você simplesmente mentiu naquilo. E se você mentiu naquilo, provavelmente você mentiu em muitas outras coisas no seu currículo, até mesmo na história que você contou. Então não faça isso, tente ser o mais honesto possível. E ainda falando sobre estudar para entrevistas de emprego, né? Tem muita coisa gratuita na internet e tem muita coisa paga também, né? Então presta atenção com essas pessoas que estão vendendo curso na internet, né? Porque é muito interessante você parar para perceber que às vezes a pessoa tem 1 ano de carreira e ela já está vendendo um curso ali naquela área. Então, assim, cara, nada contra o seu trampo, você faz o que você quiser, se você quiser vender curso, você que venda. Mas se você não teve a mínima de vivência no mercado, como é que você está vendendo um curso? Porque, assim, linguagem, framework, essas coisas, você pega a documentação e aprende. Então, assim, me desculpa se tá parecendo um pouco agressivo demais e se tá machucando alguém, mas eu quero passar aqui que se você vê algum curso que a pessoa só te tem a oferecer o material bruto daquilo, não faz o menor sentido você comprar. Até porque o material bruto mesmo já está muito mais do que divulgado na internet. Como eu já disse, na própria documentação, ou até mesmo você entrar no YouTube, você provavelmente vai encontrar alguém falando sobre aquilo. Então, se você for considerar comprar algum curso, veja o que a pessoa está te oferecendo, né? Se é algo diferente mesmo, se ela sabe ou já viveu aquilo, e não simplesmente falar sobre a ferramenta que ela vai te ensinar. Veja as experiências, as sutilezas,
o poder de passar, né, atalhos na sua carreira, porque isso sim tem valor. Pensa de forma prática, né? Se a pessoa te passa algum insight e você consegue um emprego um mês antes do que você conseguiria sozinho, então talvez aquilo seja de valioso, né? Você conseguiu adiantar ali um salário para você. Então entenda uma coisa: nem tudo que tem preço tem valor. E tem muita coisa que tem valor e não tem preço. Ah, Rafael, mas e você? Quem você pensa que é para falar o que é certo ou errado, vir aqui cagar regra, qual curso que eu devo ou não fazer? De fato, eu não sou absolutamente ninguém. E esse é exatamente meu ponto, porque na hora H não vai ter guru para te salvar e nem bala de prata para você conseguir seu primeiro emprego. Então, assim, faça o que você quiser. Se você quiser acreditar que vai fazer um curso de 3 meses, vai conseguir um emprego, boa sorte. Pega um curso aí com o Dev Sênior de 1 ano e seja feliz. Eu tô aqui agora para mandar o papo reto para quem quer entrar nessa área. Então, assim, como não pode faltar em nenhum vídeo, né? Vamos deixar aqui uma lista de 3 coisas que você precisa fazer caso você queira conseguir um emprego. E é claro que essa lista não é uma lista definitiva. Cada vez que eu fosse regravar esse vídeo, a lista seria diferente. Mas vamos tocar aqui em pelo menos 3 pontos para você sair desse vídeo e poder depois refletir o que você consegue mudar, né, para você conseguir dar o seu primeiro passo na sua carreira. Primeira coisa, você precisa aprender os fundamentos. Se você não tem experiência de mercado, pelo menos conheça bem a porcaria da linguagem que você quer trabalhar. E eu não falo assim para decorar documentação, zerar HackerRank ou fazer essas coisas. Conheça os frameworks, as ferramentas, a comunidade, o porquê da existência daquela linguagem. E isso nem é demorado para você aprender, né? Você consegue fazer isso em 1, 2 dias. Então, cara, para você ir para uma entrevista e não saber nem declarar uma função, ou como você declara uma variável, ou quais são as ferramentas que são utilizadas naquele framework, cara, isso simplesmente mostra que você não tem o menor interesse. Segunda coisa, não foque só numa ferramenta, foque num roadmap, porque ninguém vai te dar oportunidade para aprender na empresa. E a verdade é essa. As pessoas pensam que, eu sou dev júnior, eu tô aqui para aprender. Não, cara, se é dev júnior, você tá lá para produzir. A empresa tá te pagando porque você precisa produzir para ela. Seja bem-vindo ao capitalismo, é assim que as coisas funcionam. Aprender, você vai aprender em casa, você vai sentar a bunda na cadeira, vai ter que ficar lá assistindo vídeo, vai ter que pagar um curso talvez, vai ter que ir numa faculdade, vai ter que aprender por conta própria. Aprende isso também. Se você tá na esperança de, eu vou na empresa, eu tô aqui para crescer junto e não sei o quê. Cara, beleza, você vai crescer junto sim, você às vezes se conseguir uma empresa boa, você vai ter oportunidades lá dentro, mas ninguém quer que você chegue lá para aprender uma linguagem, por exemplo. Ou, eu não sei CSS, eu tô procurando emprego para aprender CSS, né? Eu já sei HTML, sei JavaScript, agora que eu tô precisando de CSS, eu vou me candidatar aqui para uma vaga júnior. Faz sentido, né? Eu não sei back-end, eu já sei a parte do front e tal, mas agora eu vou aprender API. Então vou me candidatar aqui nessa vaga de full stack para aprender com a empresa. Se você chegar com esse papinho assim na entrevista de emprego, eles simplesmente vão te rejeitar, cara. E a verdade é essa. É claro que eventualmente uma coisa ou outra você não vai saber. Simplesmente joga real durante a entrevista. Fala assim, isso aqui eu sei, isso aqui eu não conheço, isso aqui eu já ouvi falar, eu vi por cima. E eles decidem, então, se eles querem te contratar ou não. Mas bota na sua cabeça, empresa é para dar lucro. Essa coisa de, eu vou aprender com a empresa, ou, eu sou desenvolvedor júnior, não tem que render nada. Cara, isso não é mentalidade de quem tá querendo entrar na área. E quando eu falo assim, você tem que aprender um roadmap, né, um stack, é porque as coisas que você vai aprender, elas têm que conversar entre si. Você já pensou, por exemplo, em um cozinheiro que sabe fazer um maravilhoso bolo de cenoura com uma cobertura de massa de tomate? Não faz sentido, né? Então não adianta você aprender um framework aqui, outro ali, uma ferramenta diferente aqui e querer aplicar para uma vaga ainda que não tem nada a ver com as coisas que você aprendeu. E como eu falei, hoje em dia está muito mais fácil do que era antigamente. Você chega no Google, chega no YouTube ou qualquer outra ferramenta de pesquisa e coloca assim, Roadmap Front-End Developer, Roadmap Full Stack Developer, Roadmap QA.
Cara, vai estar lá tudo pronto, vai estar todas as ferramentas, tudo que você precisa aprender, tudo que é esperado para aquelas vagas, tudo muito mastigado. Depois você pode ir tópico a tópico, explorando cada um, e consegue fazer isso tudo por conta própria, sem gastar um menor tostão. Então, assim, só para finalizar esse segundo tópico, se você pega um currículo de alguém totalmente desconexo, você simplesmente ignora aquele currículo. E o terceiro e último ponto que eu queria debater aqui é: se prepare para as entrevistas. Monte um currículo para cada empresa, uma cover letter para cada empresa. Estude as perguntas mais frequentes, porque se você entrar em sites como o Glassdoor, você vai ver que as pessoas que aplicaram para aquelas vagas, elas compartilham as experiências que elas tiveram. Elas colocam lá as perguntas, sugestões de resposta, dá para você também ver a estimativa dos salários para aquela vaga. Aprenda o que são as soft skills, cara. O pessoal do RH, eles olham muito isso na sua entrevista. Geralmente a primeira entrevista nem é uma parte técnica. Eles vão conversar ali sobre sua carreira, né? Então, se você está começando, você vai simplesmente, provavelmente, contar histórias de estudo, né? Faculdade, projetos pessoais, talvez um freela. Mas eles vão olhar depois disso as suas soft skills, que é a maneira com que você se comunica, às vezes como você se veste, como você se porta durante a entrevista de emprego. Vão vir com situações e perguntar como você reagiria naquela determinada situação. Então, assim, aprenda o que é soft skills. Tem tudo isso no YouTube, tudo de graça. Deixa de ser preguiçoso e estude, porque ninguém dá oportunidade para desenvolvedor encostado. Monte um LinkedIn profissional, adicione os recrutadores, fique atento ali no que eles estão pedindo. Você consegue fazer isso por você mesmo, não precisa de pagar nenhuma plataforma para fazer isso. E se você for chamado para uma entrevista, saiba que o recrutador já considerou te contratar. Eu digo isso porque às vezes você pensa, eles estão pedindo XYZ, mas eu só tenho Y. Cara, se ele pegou seu currículo só com Y e falou, chama esse cara para entrevista, com certeza está faltando no mercado pessoas que têm X, Y e Z. Então, assim, eles estão considerando contratar alguém que não saiba o X e o Z e tenha só o Y. Eu contei aqui para você minha trajetória, né, de forma bem resumida. Tem muito mais coisa, mas já deu para perceber, né, que eu estudei pra caramba e ainda assim teve momentos que eu tive que passar por processos seletivos e ouvir vários nãos. Porque no final das contas, só vai conseguir a vaga quem tentar. Mas você não precisa tentar também de qualquer maneira, né? Faz tudo o que você puder, melhora um pouquinho cada vez, e se não der certo, você melhora para a próxima, estuda mais, colhe feedback, você vai conseguir. Isso não é papo de coach aqui, eu não tô para te vender curso, nem tenho curso para vender, na verdade. Então entenda que para você começar, você precisa às vezes pegar um estágio, pegar um trampo ali no seu comércio local, um freela ali, outro aqui. Não sai achando que você vai estudar um ano, vai aplicar para o Google e vai passar. Eu, assim, nem tô duvidando da sua capacidade, mas é que é tanta gente aplicando para essas vagas que a régua dos caras é muito alta. Eu mesmo fiz entrevista aqui na Amazon, na Holanda, cara, deu vontade de chorar. Eu pensei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui nessa entrevista, né? Deve ser muito estúpido mesmo. Porque o que aconteceu é que teve um mismatch, né? Um problema de comunicação, talvez, que eles divulgaram a vaga no LinkedIn e a vaga era para um principal, mas eles divulgaram ali como um desenvolvedor sênior. E na hora da conversa ali com o recrutador, eu entendi que eles estavam procurando alguém um pouco acima ainda, né? Não alguém mais técnico, eles queriam alguém ali para um nível gerencial ali, para abrir um escritório novo aqui na Holanda. Mas de qualquer forma, né? Não vou me prolongar aqui, porque o vídeo já deve ter ficado grande demais. Eu vou finalizar ele com um momento aqui coach quântico. Se eu pudesse resumir todo esse vídeo em apenas uma frase, seria: sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Me diz aqui nos comentários qual parte da minha história foi sorte. Forte abraço, te vejo na próxima. Tamo junto.